Hoje, na verdade, a partir de hoje e dos próximos cultos, excetuando o nosso culto do domingo que vem, pela manhã, que vai ser especial, mas eu queria começar a trabalhar as cartas de Paulo. E havia um interesse muito grande assim, em pensar as cartas de Paulo, em pensar o momento de escrita, o momento de redação dessas cartas, em pensar as teologias propostas por Paulo, porque, afinal de contas, a maior parte do nosso Novo Testamento é composto por cartas paulinas, né? Por cartas, né? Como gênero literário, e grande parte dessas cartas são cartas de Paulo. Então, ele é, de fato, grandemente responsável por muito que a gente, da forma como a gente compreende o Evangelho e compreende o cristianismo. Eu ia fazer isso hoje, mas eu comecei a ser bombardeado nas redes sociais, e acho que vocês também foram, não sei, mas bombardeados nas redes sociais por certas imagens que, mais uma vez, associavam a pandemia que a gente está vivendo a um suposto castigo divino contra o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, as imagens se multiplicaram à exaustão, sendo compartilhadas em WhatsApp, em Facebook, e você certamente deve ter visto isso, né? A pergunta que está lá nesses posts era: você acha que a conta não chegaria? E aí tem lá uma cena, né, tirada do Carnaval, que inclusive é engraçado, é o Carnaval de 2019, não de 2020, mas enfim. E aí embaixo o sambódromo vazio e a pandemia, né, matando muita gente. E eu comecei a pensar, porque esse discurso ele está muito presente no nosso meio evangélico em geral. E eu comecei a pensar o que ele significa para nós, né? Para nós enquanto servos e servas de Jesus de Nazaré. Porque a grande questão é que se a gente compartilha esse tipo de discurso, se a gente compartilha esse tipo de imagem, a gente está transmitindo uma ideia sobre Deus. E qual é essa ideia? A ideia de que Deus seria talvez um garoto mimado de 5 anos de idade que fica com raivinha por causa de algo que fazem contra ele e que supostamente zomba dele. E aí, como resposta a esse tipo de zombaria, essa divindade apequenada e mesquinha começaria a matar gente ao redor do mundo para mostrar que ele é Deus. Isso não tem o menor sentido. Em todos os sentidos não tem o menor sentido. Em todos os níveis isso não tem nenhuma coerência. Mas isso é afirmado, constantemente afirmado, e constantemente utilizado para gerar, em primeiro lugar, medo nas pessoas, em segundo lugar, para gerar culpa, em terceiro lugar, como instrumento de ataque àqueles supostos inimigos, nossos inimigos, que então irão suportar a ira de Deus. Esse discurso me cansa profundamente, não sei se cansa a vocês também. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho é, sobretudo, boa nova. A palavra Evangelho é boa notícia. E a boa notícia do Evangelho está centralizada no tipo de Deus que esse Evangelho anuncia. Ora, se a mim é anunciado uma divindade que tem esse tipo de mesquinhez, de mesquinharia, e esse Deus tão apequenado, que tão sanguinolento, sanguinário, que sai matando gente inocente só para provar que é Deus, então o Evangelho deixa de ser boa notícia, se torna uma má notícia, se torna algo que traz dor, traz peso. Então eu queria mais uma vez aqui hoje pensar com vocês sobre a nossa imagem de Deus. Se a gente vai, por exemplo, para alguns autores, inclusive autores conhecidos que se afirmaram como ateus na história, a gente vai perceber que grande parte das críticas que eles fazem a Deus na verdade, uma determinada imagem de Deus que foi transmitida de N formas pela própria história da igreja. Então, se você tem, por exemplo, um Karl Marx dizendo que a religião é ópio do povo, que Deus, então, né, não existe, ele é ateu nesse sentido, mas ele fala isso porque ele está criticando uma determinada imagem de Deus que foi construída na história da igreja e que é utilizada, e foi utilizada para manipular gente. Então, eu acho que antes de qualquer perspectiva da gente pensar em missão da igreja, em ação evangelística, ação missionária, ou nos demais departamentos da igreja, a gente precisaria pensar o seguinte:
qual é o Deus que a gente está anunciando. Qual é a imagem que sustenta a nossa própria vida? Porque, eu repito, se a nossa imagem de Deus for construída a partir desses discursos, como eu falei agora há pouco, de um Deus vingativo e irado, a gente nunca vai ter paz. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, que nós somos justificados por Deus mediante a fé. E por isso nós temos paz. Ora, nós só podemos ter paz com Deus se esse Deus é, de fato, uma boa notícia. Se ele é uma má notícia, se ele é uma divindade que causa dor, que causa medo, que causa afastamento, então a gente já perde o chão do evangelho no qual a gente pisa. Então, pensar sobre a imagem de Deus que sustenta a nossa vida é profundamente importante, profundamente necessário para que a gente possa, de fato, elaborar uma perspectiva de fé, uma vivência de fé que seja coerente com o ensino de Jesus. Até aqui você consiga me acompanhar? Espero que sim. Eu queria aqui, então, a partir de um texto que está presente no profeta Oséias, pensar sobre esse Deus que se revela a nós. Então, eu queria ler com vocês Oséias, capítulo 11, que é um texto bem conhecido, eu acho, mas é um texto que a gente precisaria revisitá-lo mais vezes. Oséias 11. O livro de Oséias fica logo antes de Amós. Não, perdão, de Joel. Acho que eu não ajudei muito, mas a minha Bíblia tem uma vantagem que tem essas marcas aqui, ó. Eu consigo encontrar mais fácil. Mas Amós, capítulo 11. Então, eu quero ler aqui com vocês capítulo 11 de Amós. Vamos lembrar aqui qual é o contexto do livro de Amós, né? Livro de Oséias, Oséias capítulo 11, tá? Oséias 11. Qual é o contexto de Oséias 11? Qual é o contexto desse livro de Oséias? Oséias é um profeta. E Deus manda esse profeta se envolver com uma mulher, com uma prostituta, que, obviamente, não lhe é fiel. E isso como um símbolo da própria relação de Deus com o seu povo. Deus que é fiel, Deus que se apresenta sempre disponível, muitas e muitas vezes é recebido com uma resposta de rejeição por parte do povo, uma resposta de infidelidade. E aí, nessa narrativa aqui de Oséias, capítulo 11, nós vemos Deus falando a partir do profeta a seguinte questão. Vamos ler o texto. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e eu me inclinei para lhes dar de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será o seu rei, porque se recusam a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Até aqui, gente, nós temos a seguinte perspectiva divina apresentada em Oséias. Um Deus que ama, um Deus cuja primeira ação é amor, é acolhida, é cuidado, é inclinar-se para dar de comer, é ensinar a andar, ou seja, é gerar autonomia na pessoa amada, é dar liberdade à pessoa amada, é fazer com que a pessoa amada cresça, amadureça. Essa é a perspectiva de Deus com Israel. Aliás, na história de Israel toda isso é assim. Os próprios mandamentos de Moisés são dados não como doutrinas para aprisionar o Israel em algum tipo de subserviência, mas sim são dados como demonstrativos de amor e de cuidado e de carinho.
Porque a lógica é, olha, os meus mandamentos, diz Deus, eles não são penosos, eles são para dar vida, eles são gratificantes. Cumprindo, obedecendo esses mandamentos, você vai ter vida. Essa é a grande razão de ser dos mandamentos de Deus no Antigo Testamento. E aqui, Deus está, a partir do profeta, dizendo para Israel exatamente isso. Olha, eu cuidei de vocês. Eu amei vocês. Eu me inclinei para dar de comida a vocês. Eu tirei o peso sobre os seus ombros. Eu tornei vocês pessoas livres e leves. E aí, como é que vocês me agradecem? Vocês me agradecem me rejeitando. Vocês me agradecem me odiando. Vocês me agradecem atendendo outros desejos que não são os meus desejos, que é o melhor para você. Vocês me agradecem caminhando por outros caminhos, se afastando de mim, indo após Balaíns, indo queimar incenso a outras divindades. Vocês me agradecem com ingratidão, com o coração fechado e com infidelidade. Ora, alguém que ama e que é rejeitado assim, tem como reação óbvia uma reação de ira, não é? Porque, afinal de contas, aquela sensação, caramba, eu estou amando aqui e não tem nenhum retorno para isso. E essa reação de ira está presente aqui no capítulo de Oséias 11, como nós lemos no versículo 5. Deus diz, meu povo não vai voltar para a terra do Egito. Ou seja, ok, eu tirei eles do Egito, eles não vão voltar para lá. Mas a Assíria será o seu rei. Ou seja, o castigo está vindo. Vocês se recusam a converter-se, então o castigo está chegando. A Assíria vai cair sobre vocês, e aí a espada vai cair sobre as suas cidades, vai consumir as suas casas, vai devorar vocês por causa dos seus caprichos, porque esse povo é inclinado a desviar-se de mim. Olha só, um Deus, então, que ama, tem o seu amor rejeitado e, portanto, volta-se em ira. Aparentemente, então, o post lá do carnaval estaria correto. As pessoas rejeitaram Deus por N razões, e aí Deus resolveu castigar o povo. Não, não está correto. E por quê? Porque o texto de Oséias continua. Porque logo depois de falar desse castigo que viria contra o povo, Deus diz lá no versículo 8, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como fazer-te um Zebuim, que eram cidades que foram destruídas no passado? Meu coração, Deus dizendo, meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Por isso, não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, não voltarei em ira. Olha o que Deus faz. É o contrário, é o inverso. Nós pensaríamos assim, uma divindade, talvez, para resguardar a sua divindade, a sua dignidade como Deus, iria castigar para mostrar que ele é Deus e de Deus não se zomba. Mas o Deus aqui, que é apresentado em Oséias, não faz isso. Justamente porque ele é Deus, ele decide não castigar, ele decide voltar com misericórdia. Ele decide voltar-se com acolhimento. Ele decide voltar com perdão. Esse Deus que está aqui no profeta Oséias é o Deus que nós precisamos aprender a confiar. Porque é Deus, entende? Porque é Deus. Ele decide, ele escolhe não voltar em ira. Ao contrário. Ele escolhe agir com misericórdia. É como se estivesse dizendo assim, como eu te deixaria, ó Elizabeth, entende? Coloque seu nome aqui. Como eu te entregaria, William. Como eu te largaria, como se fosse qualquer coisa. Ele não pode fazer isso por uma única razão. Esse Deus é amor em si mesmo. O amor não é uma coisa que Deus faz. O amor é quem Deus é, de tal maneira que tudo que ele faz é em amor.
inclusive a sua correção, que nos corrige, que nos torna mais parecidos com ele. Então, não há lugar, de modo algum, para discursos que apresentam uma divindade egoísta, egocêntrica, apequenada, mesquinha, que usaria o seu poder para castigar as pessoas só para mostrar que ele é Deus, que ele é o cara. Isso tem nada a ver com um Deus que é apresentado também no Antigo Testamento. E mais ainda, isso não tem nada a ver com um Deus que é plenificado na revelação de Jesus de Nazaré. Porque nós cristãos cremos, e o Novo Testamento afirma isso, que em Jesus nós vemos Deus com clareza. Em Jesus está Deus. De tal maneira que se a gente quer saber como Deus é, a gente olha para Jesus de Nazaré. Se a gente quer saber como Deus age, como Deus perdoa ou não, né? Se é que ele perdoa, olhamos para Jesus. Jesus perdoava. Jesus tratava como os pecadores que continuamente pecavam contra Deus. Afinal de contas, publicanos são assim. Publicanos sabem que é errado o que fazem e continuam fazendo. Os ladrões, as prostitutas que acompanhavam Jesus, que o seguiam, como é que eles foram tratados por Jesus? Com ira? Com raios cósmicos lançados da mão para consumir os pecadores? Com o furor da espada? Não, gente. Eles foram tratados com acolhimento. Venham até mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Todos que vêm a mim, eu não lanço ninguém fora. Essa é a postura de Deus em Jesus. É isso que nos garante boa nova, isso que nos garante paz com Deus, é isso que nos garante alegria, é isso que nos garante a esperança de levantar a cada manhã e saber que naquela manhã a misericórdia de Deus se renovou sobre nós mais uma vez. É essa certeza que a gente tem nesse caráter bondoso de Deus revelado em Jesus que nos ajuda a caminhar, inclusive a suportar as dificuldades do dia a dia, como essa pandemia que nos cerca. Deus não tem nada a ver com a pandemia, gente. Nada a ver. A pandemia é fruto da própria ação humana sobre o meio ambiente, sobre o mundo. E, aliás, se não houver uma mudança do jeito como o ser humano lida com as coisas do meio ambiente, nós teremos outras pandemias no futuro em breve. Não preciso nem ser profeta para falar isso. É só analisar as questões. Porque a criação é livre. Deus adotou de liberdade para ser, assim como o ser humano, para ser co-criador do mundo. Deus não está mexendo na criação como se fosse um marionete, sabe? Mexendo lá, pegando, eu vou pegar aqui o Edil de um lado e colocar no outro lado do tabuleiro. Não é assim que Deus age com o mundo. Deus dá liberdade para sermos. E é óbvio que uma liberdade mal utilizada gera o pecado, que gera as suas consequências, como a gente vê na criação. O apóstolo Paulo diz isso. A criação geme aguardando o dia da redenção. Então percebam, pandemia que já aconteceu outras na história, que vai acontecer outras na história, ela é um momento terrível, é um momento lamentável, mas nós não podemos, gente, aumentar a dor de quem sofre colocando na pauta de castigo divino. Porque aí quem sofre, além da dor da perda de familiares, vai ter sobre si a dor de supostamente ter ofendido esse Deus, que por causa disso está sofrendo a ira dele. Não é isso que o Evangelho nos ensina em Jesus de Nazaré. Ao contrário. Havia sim um grupo ao qual o Deus Jesus se irava. Sabia disso, né? No Evangelho há um grupo com o qual Jesus, que é Deus revelado, Jesus não quer ter papo com essas pessoas. Não suporta essas pessoas, quer distância. Sabe qual é o grupo? Exatamente. O grupo dos religiosos que usavam o nome de Deus para acusar pessoas
dizendo que Deus está virado contra elas. Contra esse tipo de gente, Deus está por aqui, digamos. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de postura, transforma Deus num ídolo. E todo ídolo requer sacrifícios humanos. Literalmente ou simbolicamente, não faz diferença. Quando a gente olha para Jesus, por outro lado, gente, vou terminar aqui. Lembra da parábola do filho pródigo? Que é uma das mais lindas do Evangelho. A parábola do filho pródigo se revela como uma parábola na qual você tem um filho ingrato que sai de casa, não é isso? Gasta toda a fortuna que tinha recebido como herança, ou seja, inclusive não quer nem ter relações com o pai, quer que o pai esteja morto. Volta para casa, e aí como é que ele deveria ser recebido? Ora, o filho mais velho que permaneceu em casa, que representa exatamente os fariseus religiosos, cumpridores dos seus deveres, mas incapazes de se alegrar com a misericórdia do pai dada ao outro irmão, o filho mais velho tem a resposta. Pô, tem esse cara aí, não merece. Esse cara aí desperdiçou dinheiro com adúltera. Esse cara não merece nada. E aí o pai tem que explicar para o filho mais velho, olha, tudo que é meu é teu. Então esse irmão aí, que você diz que não é teu irmão, também é teu irmão, meu filho. Essa releitura que a parábola apresenta nos mostra um Deus que é papai, que é acolhedor. Ele lembra da narrativa? Essa narrativa é linda demais. Ele corre em direção ao filho que está voltando para casa. E a gente sabe que na época de Jesus, um pai, um senhor de casas, com a nobreza de ser um senhor de casas, nunca correria, porque isso é falta de dignidade. Mas aquele pai ali da parábola está pouco se importando com dignidade. O que importa é que o filho voltou para casa. Ele corre e abraça o filho, fedendo a porco. E antes que o filho faça, olha, me aceite como um dos teus empregados, ele não se importa com isso. Ele diz, olha, roupa nova para o garoto, sandália nos pés, anel no dedo, e tem festa hoje, porque esse garoto aqui estava morto e reviveu. Cadê condenação? Cadê a espada? Ou vocês acham que esse garoto, ao pedir a herança, não tinha zombado do pai? Preferia que o pai tivesse morto. A uma zombaria, o pai de Jesus responde com acolhimento, misericórdia e festa. Se a gente conseguir encarnar isso na nossa mensagem, a gente não precisa mais nada, gente. Porque o evangelho não é a decoração de doutrinas ou teologias sistemáticas, por mais importantes que sejam. O evangelho é a vivência dessa misericórdia divina que nos tomou por inteiro e por isso transborda a partir de nós em direção ao outro. Então, diante de quem sofre, ofereçamos o acolhimento misericordioso que foi nos dado. Essa é a leitura que vem de Jesus de Nazaré. Não há outra leitura além disso. Qualquer coisa para além disso, diria o apóstolo Paulo, é anátema, é maldito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não deem ouvidos a esses ídolos apresentados em nome de Deus. Não ouçam isso. Deus não é essa divindade tão diabólica como é apresentado nessas imagens que eu falei lá no início. Deus não tá preocupado em castigar carnaval do Rio de Janeiro. Mesmo porque, sejamos sinceros, se Deus fosse castigar alguém ou algum grupo por ações erradas, contrárias a ele, ao ser humano, sinceramente, eu acho que há crimes mais graves que estariam nessa lista. A começar pela hipocrisia religiosa, a começar por grupos de pastores e pastoras que apoiam projetos de poder malditos e violentos. A isso tem juízo. Entende? Mas o Deus de Jesus não é assim. E aí vamos viver essa lógica. Porque ao vivermos essa lógica do Deus de Jesus, a gente de fato está vivendo o Evangelho.
E ao vivermos o Evangelho, as pessoas serão seduzidas pelo Evangelho, encantadas por ele. A gente nem vai precisar falar nada. É só a gente viver do jeito que Jesus viveu. E a gente vai evangelizar com muita propriedade, com muita força, as pessoas que nos servem. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que nos ajude a viver essa lógica desse Deus revelado plenamente em Jesus de Nazaré, e não outro Deus. Amém?